Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto Filosofia Nossa de Cada Dia. E neste momento nós queríamos falar sobre a criatividade no espaço escolar. Nietzsche, em sua magnífica e emblemática obra Assim Falava Zaratustra, ele apresenta e traz uma bela ilustração denominada As Três Metamorfoses do Espírito, que nós tomaremos como base para discutir e abordar sobre a questão da criatividade no espaço escolar. Que neste caso, o professor e estudante estão envoltos em uma pericorese dinâmica e que se faz necessário, por esta razão, passar por estágios que serão fundamentais para o desenvolvimento da criatividade. Nietzsche apresenta 3 momentos da existência humana que podemos ilustrar como caminho, ou como o caminho em que o ser humano percorre para tornar-se um ser criativo. E, em nosso caso, a trajetória que o docente e o estudante, no seu desenvolvimento e estabelecimento de aprendizagem, percorre em busca da criatividade. Segundo a nossa visão, o espaço escolar não é um lugar de repetir informações ditas ou impostas por docentes ou currículos, mas é espaço de criação, alquimia, que através de fontes teóricas permitem que professores e estudantes façam, desenvolvam, gerem, criem novas possibilidades, a partir daquilo que foi colocado ou apresentado no laboratório daquilo que nós chamamos de sala de aula. Segundo Nietzsche, o espírito, quando em processo de transformação, é, no seu primeiro estágio, um camelo, que se submete a todo tipo de cargas pesadas. Contudo, estas cargas não impedem o camelo de alcançar o seu objetivo, que neste caso é o deserto. No segundo momento, o espírito tem a personificação de um leão, que neste sentido denota força, desejo, impulso, vontade de liberdade, de ser autônomo. E por isso enfrenta o dragão, que representa todos os sistemas que podemos denominar de heterônomos, que são responsáveis de criar e impor regras e assim limitar e restringir a liberdade que é inerente à pessoa humana. Por último, temos o ser humano personificado em uma criança, que vive a vida sem culpa, que não vive ou se alimenta de memórias passadas, mas vive se reinventando. E por isto, sabe o que quer e ocupa seu espaço em um mundo independente e marcado pela criatividade. A partir dessa história, podemos identificar os caminhos ou desafios que, mais especificamente, os professores ou professoras em sala de aula ou na vida pessoal devem transitar para desenvolverem a criatividade nos espaços escolares. O primeiro caminho é o de suportar com resiliência as várias cargas que lhes são impostas ao longo da sua jornada. Sejam as cargas, por exemplo, falta de material escolar, recursos tecnológicos,
Temos também presente, principalmente nas redes públicas, a questão da violência, os salários atrasados, também a falta de apoio pedagógico e moral e tudo aquilo que tente rebaixá-lo a ponto de impedir a sua chegada ao deserto. Por isso, nós, docentes, professores, devemos suportar até o fim. Segundo, deve ter a coragem do leão para dizer não às ideologias repressoras que impõem heteronomias, que visam limitar e até mesmo restringir a liberdade de pensar e criar por si mesmos. Como é o caso das teorias de ensino e currículos enrijecidos. Por isso, o docente precisa ser criança, não ter medo de errar, mas reinventar sempre. Tornar o espaço escolar em jogo, brinquedo, e assim como a criança criar e desenvolver a partir daquilo que dispõe. Neste caso, os materiais disponíveis em sala de aula, etc. Criar novas possibilidades, caminhos. Que o espaço escolar, assim como o ato de brincar, seja prazeroso e inovador para a elaboração de novas possibilidades de aprendizagem a partir da criatividade fomentada em sala de aula. Por isso, consideramos que a criatividade não é algo que está condicionado a alguns, como se estes fossem entes especiais, escolhidos, privilegiados, e portanto só nestes podemos encontrar o desiderato da criatividade. Na verdade, a criatividade ela surge do instinto, da razão, do desejo, das circunstâncias da vida, seja pessoal, social, histórico ou cultural. Por isso, a criatividade é um fenômeno universal. E, neste sentido, a criatividade é caminho que evolui e, como um rio, tem muitos braços e leitos, que, movida pelas circunstâncias existenciais, promove mudanças, rupturas, reinventa-se e cria novas formas, possibilidades por meio de sua dinamicidade, contextualidade e interatividade. Por isso, os professores, os docentes, devem perceber que a criatividade não é algo que caiu do céu e logo como um dom foi concedido a alguns iluminados. Pelo contrário, devem entender que a criatividade é inerente a cada ser humano e que estes devem desenvolver este instrumento para o seu desenvolvimento como ser humano e profissional. E para isso se faz necessário um processo transformador que venha desembocar numa criatividade despida de cargas e imposições heterônomas que perturbam e restringem a ação de criar. E só assim, como crianças ou como criança, poderá fazer, criar e gerar em seu laboratório, que eu chamo de sala de aula, novos caminhos e possibilidades para uma melhor aprendizagem. Então, fica aqui o nosso pensamento sobre a criatividade no espaço escolar. Até breve, foi um prazer. Tchau.